Você está me vendo aqui com esse nível de agasalho e tudo mais, é que eu ainda estou nos Estados Unidos, Maryland, em Jopa, e estou participando de uma celebração internacional de projetos humanitários no mundo inteiro. Então, eu faço parte da CMF, que é quem organiza isso, e hoje a gente está aqui se reunindo justamente com outros 35 líderes de projetos humanitários em diferentes partes do mundo. Então, tem gente da Escócia, tem gente da Austrália, tem gente do Brasil, tem gente do México, tem gente de outros países da Europa, tem gente do Vietnã, tem gente da Bulgária, da Hungria, da Romênia e assim por diante, todos com projetos humanitários cristãos. E daí você deve estar se perguntando, mas Carlito, o que você tem a ver com isso? Né? Você sempre ouve falar que eu tenho um envolvimento em projetos humanitários, e é isso, né? Esse é o meu trabalho voluntário. Eu estou à frente dos meus negócios, como vocês sabem, tanto aqui nessa parte de consultoria e mentoria, com Futurei, com 57 em 7, tenho meus negócios na Riviera Brasil, meus negócios de imóveis e de locação de imóveis e investimento em imóveis, né? Tem uma parte de saúde, uma parte de clínica odontológica integrativa, e tem esse trabalho voluntário que eu faço, além tem o Café Carlito Franco também, e daí tem esse trabalho voluntário que eu faço em projetos humanitários cristãos. Normalmente nossos parceiros são parceiros locais em cada país e parceiros também, né, que para fazer projeto humanitário alguém tem que pagar a conta. Então, normalmente a gente faz investimentos que vêm do setor privado, no Brasil eu trabalho muito com empresas que querem participar de projetos humanitários, e principalmente aqui nos Estados Unidos, nossos principais parceiros são pessoas físicas, mas através de igrejas. Igrejas, aqui não importa a denominação, mas são principalmente igrejas chamam Christian Churches, que são igrejas comunitárias independentes. E aqui, onde nós estamos, em Baltimore, né, na verdade em Jopa, que seria a grande Baltimore, né, nós temos uma igreja grande aí que chama-se Mountain Christian Church, que é uma parceira grande nossa e é bastante interessante. Ela participa conosco, junto com outras igrejas americanas, no principal projeto que nós estamos no Brasil, que é o Centro Esportivo Comunitário. Nós estamos construindo um ginásio, mas é um trabalho já que o Centro Esportivo Comunitário é uma parte do trabalho. Um trabalho que a gente já começou há 15 anos, começamos efetivamente, depois de treinar a liderança, a gente começou então a acolher crianças, né? Parte do dia, a gente não é um orfanato, as crianças têm família. Então a gente começou a acolher crianças e jovens, então o que a gente chama no contratempo da escola. Se as crianças vão para a escola de manhã, elas vêm conosco à tarde. Se elas vão na escola da tarde, elas estão conosco de manhã. E o que é essa história? Estão conosco. Então a gente tem o que a gente chama de apoio escolar no nosso centro. Então a gente que é uma ONG também sem fins lucrativos, mas então a gente tem cozinheira, tem professores, tem professor de esportes, tem gente de saúde que trabalha aqui. Normalmente o pessoal de saúde é voluntário, então normalmente tem dentista, médico, enfermeiro. E o nosso papel, então, é acolher as crianças para elas não ficarem na rua, porque um grande problema que a gente tem no sertão é que a gente tem as famílias. O pai foi para São Paulo trabalhar, arranjar emprego, etc., e muitas vezes ele não voltou. Então eu tenho uma mãe que tem crianças e ela não tem emprego, porque não existe emprego no sertão, é difícil. Então ela tem que fazer um bico aqui, uma faxina ali, alguma coisa assim, e daí não tem quem cuide das crianças. E daí é onde começa um grande problema que tem no Nordeste, é a prostituição. Então, se nas capitais
dos estados, né? Existe, internacionalmente é conhecido um turismo de prostituição, normalmente que homens do exterior vêm, né, se relacionar com prostitutas no Brasil, o que é triste, mas se a gente acompanhar isso, essas prostitutas, elas vêm lá do sertão, e isso vem justamente dessa situação de que as crianças não têm quem as cuidem, elas vão se virando, vão, né, embora elas tenham pai, tenham mãe principalmente, mas elas vão ter o cuidado das mães, e daí, infelizmente, também hoje, junto com a prostituição, vem toda a cadeia do crime, mas a começar por drogas. Então, nosso trabalho não é só acolher as crianças, proteger as crianças e criar um futuro para essas crianças e adolescentes, para que eles se libertem disso. E, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso. A gente já tem muitos jovens, inclusive eu já mentorei, né, a escolha profissional de muitos desses jovens. Então, hoje a gente tem assim, a alegria de dizer que tem muitos jovens nossos que foram para a faculdade, viraram profissionais, viraram engenheiros, viraram fonoaudiólogas, viraram profissionais em geral e se destacaram. Então, ficaram longe, né? Já se casaram, já têm filhos, fizeram pedagogia, outros fizeram também teologia. E daí esse movimento, inclusive, está surgindo, um negócio que não existia no sertão, que hoje a gente é um empregador no sertão, porque o nosso projeto social, a gente precisa contratar pessoas como professor, como cuidador, como isso. Então, hoje a gente também é um empregador. A gente nunca imaginou isso. Mas hoje a gente, então, tem um papel importante também como gerar empregos no sertão, num lugar que não tem empregos. E essa história toda, por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje um dos temas que a gente discutiu, principalmente em projetos sociais, foi a questão de liderança. E liderança é um assunto que eu estou sempre aqui tratando com vocês, mas a gente pensa liderança nos negócios, que é natural, mas qualquer organização, se tem gente trabalhando em equipe, a questão de liderança passa a ser uma questão principal.